A Amazônia é a maior floresta tropical do planeta, ocupando 60% do território brasileiro. Conhecida mundialmente por sua vasta flora e fauna, suas árvores possuem um papel fundamental na redução dos níveis de poluição global. A região dispõe de um sistema fluvial de volume gigantesco, abastecendo várias regiões do Brasil e contribuindo com a circulação das correntes oceânicas. De todas as florestas tropicais do mundo, a Amazônia é a única que ainda está conservada em termos de tamanho e diversidade. Contudo, o equilíbrio ecológico desse patrimônio da humanidade está ameaçado. Em 2021, o desmatamento atingiu uma área superior a 10 mil quilômetros quadrados, a maior taxa dos últimos 10 anos. Estes dados comprovam que atividades predatórias, legais ou ilegais, levaram a uma realidade economicamente degradante. Uma alternativa, ainda pouco explorada, é um modelo que visa promover o desenvolvimento econômico sustentável da região e contribuir para a conservação da sua biodiversidade, conhecido como bioeconomia. Este é o tema do Resenhas Cais Brasil de hoje: bioeconomia, uma alternativa sustentável para as florestas tropicais. Olá, sou Ana Carolina Abreu, coordenadora de projetos da Fundação Konrad Adenauer, e hoje no Resenhas nós temos o prazer de estar no meio da floresta amazônica, junto com o Caetano Scanavino. Caetano, muito obrigada por nos receber. O Caetano, ele é empreendedor social e coordenador da ONG Projeto Saúde e Alegria, que tem atuação na Amazônia há mais de 30 anos. A gente está no meio dessa exuberância, né, de riqueza, de diversidade biológica e social, também muito importante ressaltar. E Caetano, você nesses anos de trabalho, como que você tem visto a evolução da preservação da Amazônia e se há ameaças justamente para essa preservação? Olá a todos e todas. Para mim, sempre bom aqui. Agradeço aqui a resenha pela oportunidade de estar conversando um pouco com vocês, trazendo um pouco o assunto Amazônia também para a agenda, né? Eu acho que, assim, não dá para negar que, apesar dos pesares, a questão da consciência ambiental, socioambiental, seja da sociedade brasileira, seja da sociedade internacional, ela vem crescendo. E isso, consequentemente, cria ali uma resistência maior e uma cobrança maior da sociedade perante nossos tomadores de decisão em relação a caminhos mais sustentáveis, mais harmônicos, mais respeitosos aos direitos, principalmente também de populações tradicionais, e se tratando de Amazônia ainda mais forte isso. Então, eu vejo assim um avanço nesse sentido. Claro, se for analisar agora no curto prazo, nos últimos 3 anos, ou um determinado governo, ou a visão do nosso atual governo, mas no conjunto da obra, a sociedade hoje está mais ciente, consciente e mais preocupada e cobradora em relação a esses quesitos. Observamos um forte movimento das populações tradicionais, você menciona mesmo um pouco dessa importância. Eu gostaria que você falasse um pouco mais da importância delas justamente para a conservação e as ameaças que diretamente as afetam. Então, infelizmente, né, o Brasil ele é o quarto país mais perigoso do mundo para defensores ambientais, indígenas, e o que a gente vê hoje é uma inversão de valores, né? Aquele que desmata, aquele que grila terra, aquele que joga mercúrio nos rios, às vezes se intitula como um cidadão do bem porque está movendo a economia local, nem que seja a partir de atividades ilícitas, né? E quem denuncia esses crimes ambientais acaba sendo punido, inclusive muitas vezes condenado à morte. Se a gente pegar aí os dados assustadores, né, em relação à Amazônia brasileira, o Brasil é o quarto país mais perigoso do mundo para defensores ambientais, mas 77% dos assassinatos acontecem na Amazônia, ou seja, 3 a cada 4 vítimas são da Amazônia. E na última década, se a gente analisar os 300 assassinatos na Amazônia brasileira, apenas 14 foram a julgamento. Então, a continuar assim, a gente está constatando que, de fato, o crime compensa, né? Por outro lado, eu acho que é louvável, né,
a mobilização do movimento, principalmente o movimento indígena, o movimento socioambientalista, mas principalmente o movimento indígena, que estão aí há mais de 500 anos resistindo, e eles meio que tomaram as rédeas dessa resistência, apesar dessas ameaças, apesar desses perigos, né, que rondam ali, os que estão contra ou questionando esse modelo de ocupação baseado em desmatamento. Eu acho que eles estão conseguindo, sim, com muito custo, com muito suor, emanar esse grito, emanar essa voz. Isso está chegando não só em outras regiões do Brasil, como também fora do país. Então, hoje existe uma preocupação crescente, por exemplo, na sociedade europeia, em não querer mais consumir produtos de origem ilícita ou de desmatamento. Né? A própria União Europeia vem conversando em relação a uma proposta nesse sentido. Então, eu acho que aí são medidas salutares, né? Porque o que a gente está falando aqui, eu volto a falar, não é uma questão de direita ou esquerda. O meio ambiente é uma questão que tem que ser entendida como política de Estado. Ameaça de morte ou matar alguém porque pensa de um jeito diferente de quem tem, de repente, a caneta na mão, ou um poder econômico, ou um poder bélico, com uma arma, né? Não é democracia. A gente tem que aproveitar, vamos dizer assim, essa agenda ambiental, que ela, de fato, está mais forte nos últimos anos, para travar um debate de verdade. E quando eu falo travar um debate de verdade, eu não caio nessa polarização de ONGs versus progresso, desenvolvimento versus meio ambiente. Né? Acho que o debate tem que ser outro e os dados nos colocam uma outra realidade. Por exemplo, a gente, nessas décadas todas, desmatamos o equivalente a 2 Alemanhas de floresta amazônica. Para botar o que no lugar? 63% dessa área devastada hoje é ocupada por pecuária de baixíssima produtividade, menos de um boi, menos de um animal por hectare. E outros 23% a gente abandonou. Quer dizer, para cada 4 hectares desmatados, a gente está abandonando 1. O que é um absurdo. Quer dizer, a gente está desmatando para ficar mais pobre. E se a gente analisar um estudo do Amazon de IPS, de Índice de Progresso Social, do final do ano passado, de 2021, né, exatamente os municípios que mais desmataram nos últimos 3 anos são os que piores, os com piores e com os menores avanços em relação ao progresso social, com os piores IPS da Amazônia. Né? Então, insistir em um modelo de ocupação baseado no desmatamento é insistir num modelo de subdesenvolvimento, de perpetuar a pobreza, um modelo que beneficia alguns poucos, mas que acaba deixando a conta do estrago para todo mundo pagar. Inclusive os filhos e netos desses aí que estão se beneficiando. Então, não faz sentido continuar esse tipo de coisa. Justamente, é um modelo alternativo a esse degradante que você mencionou, que tem como objetivo frear essas ameaças, né, e aproveitar da conservação para o desenvolvimento, é o que se chama atualmente de bioeconomia. Então, eu queria saber de você se você conhece esse modelo, como ele funciona, e se há exemplos práticos ou incentivos, né, para que esse modelo se expanda aqui na região. Então, acho que você tocou num ponto que é fundamental. Né? Caminhos existem. Então, antes de entrar especificamente na questão da bioeconomia, assim como eu falei, né? Assim, o maior vilão do desmatamento hoje é a pecuária. Então, assim, eu não sou contra o agronegócio. Eu sou crítico ao agronegócio. Né? A grilagem de terra, a apropriação ilegal, o uso abusivo de agrotóxicos, trabalho escravo, desmatamento ilegal. E se a gente analisar isso, né? Se a gente analisar, por exemplo, o desmatamento nos últimos anos, ou você tem um estudo do Mapioma de 2020, o desmatamento ele só ocorreu em 1% dos estabelecimentos rurais. Os outros 99% não aconteceram o desmatamento. Né? Então, assim, esse 1% que está exatamente na Amazônia, ou na área de expansão, né, da fronteira agrícola, que a gente precisa trabalhar nesse 1%. Né? Então, assim, uma coisa, nessas áreas onde a agricultura já está consolidada e não tem volta, o que a gente poderia fazer são políticas de incentivo para aumento da produtividade, da eficiência agrícola, no sentido de se produzir mais com menos terra.
consequentemente, reduzir a pressão sobre o desmatamento, sobre unidade de conservação, sobre territórios indígenas. Mas não dá para a gente entender a soja e o boi como vetores de desenvolvimento, de vocação amazônica, né, para mover a economia. Vamos pensar assim, uma redução de danos onde o estrago já foi feito, né? Agora, exatamente, entrando no aspecto da bioeconomia, aí sim, é um caminho, e eu enxergo a bioeconomia não como uma coisa nova, que chegou 4.0 da alta tecnologia, não. É exatamente o que principalmente os povos tradicionais fazem desde sempre. Extraindo óleos, extraindo medicamentos da floresta, de forma sustentável, né? Agregando valor ao beneficiar um produto aqui, um produto ali. E é hoje, talvez, o maior nicho que a gente poderia ter em termos de investimento para alavancar a economia da Amazônia. Se a gente comparar a questão, por exemplo, dos sistemas agroflorestais de cacau ou de açaí versus a pecuária, né? A pecuária ela vem rendendo ali em torno de 140 a 250 dólares por hectare ano, versus o açaí, por exemplo, mais de $1.000, ou versus o cacau, que você pode fazer um rendimento de mais de $700. Então, às vezes, cacau, açaí e outros produtos da sociobiodiversidade podem chegar a render 5, 6, 7 vezes mais do que o boi, e com a floresta em pé, e gerar mais emprego, inclusive. Se a gente junta isso com a questão de indústrias de tecnologia de ponta, de baixo carbono, inclusive de processamento e beneficiamento desses produtos, né? Aí você pode gerar emprego, emprego qualificado, você pode mobilizar as universidades, mobilizar a academia, a pesquisa, o patenteamento de produtos, né? A partir de toda essa sociobiodiversidade que a gente tem. A gente fala em benesses fiscais da Zona Franca de Manaus, tá bom, se é para ter benesses fiscais, então por que não pensar, em vez da Zona Franca, uma montadora de peças chinesa, por que não pensar na Zona Franca de Manaus, por exemplo, como um vale do silício da floresta interna, um centro mundial, um centro de referência mundial da bioeconomia, né? Então, caminhos existem, eles estão aí. Tem um estudo, né, da iniciativa Amazônia 2030, que eu integro e apoio também, o Soldevia também é um apoiador, que é muito interessante. Ele pegou mais ou menos um levantamento do que seria o mercado global de produtos compatíveis com a floresta, pimenta, castanhas, frutas, etc. E analisou qual que seria a participação da Amazônia brasileira. Então, é um mercado global que move em torno de $200 bilhões. E a participação da Amazônia brasileira nesse mercado é pífia. É 0,18%, não é 18%, é 0,18%, apesar da Amazônia brasileira representar mais de 30% das florestas tropicais do mundo. Então, não faz sentido o nosso parlamento querer persistir com projetos de lei como liberar o garimpo dentro de terras indígenas, autorizar o boi e a pecuária dentro de reservas extrativistas. Por que não pensar, né, em projetos de lei para alavancar a bioeconomia na Amazônia, a economia da floresta em pé, coisas que fortalecem, que estão arraigadas na cultura tradicional milenar. Há espaços para pequenos, médios e grandes, desde indústrias de cosméticos, gêneros alimentícios, até cooperativas comunitárias que produzem óleo, seja óleo gourmet, seja óleo vegetal, essencial para fornecer para as indústrias. Então, caminhos existem, mas eu acho que a gente tem que sempre pensar, antes de tudo, dar um passo atrás para poder entrar com uma ação forte e robusta de comando e controle para coibir a cultura do ilegalismo, onde ainda persiste na Amazônia a ideia de que o legal é o ilegal. Você acredita que, de fato, esse modelo seja um modelo possível para o Brasil, no sentido de acelerar a transição para uma economia de baixo carbono, justa, mais sustentável e competitiva ainda? Total. Eu acho que sim. O Brasil é um país agraciado com a maior biodiversidade do mundo, agraciado com a Amazônia, né? Eu fui criado lá numa geração que falava que o Brasil era o país do futuro, não entendia por quê. E aí, para mim, principalmente, há mais de 30 anos aqui na região, se o Brasil é o país do futuro, é por causa da Amazônia. A Helena Brum
jornalista que costuma falar, né, que às vezes os nossos tomadores de decisão pararam no século passado e não caiu a ficha ainda de que o Brasil é a periferia da Amazônia. Né? E eu acho que se o Brasil quiser liderar novos paradigmas, liderar novos modelos de desenvolvimento mais harmônico, sustentável, igualitário, né? Eu acho que é a partir da Amazônia, né? Para com o mundo, e a gente tem todo um potencial gigantesco para isso. Né? Até porque, se a gente tiver um projeto para a Amazônia, nada mais justo, né, do que ser detentor de uma região que gera benefícios globais, mas que os custos de conservação permanecem locais. Então isso não é justo. Agora, cabe ao Brasil, né, na sua soberania, propor o projeto que ele quer para a Amazônia. E aí, para isso, a gente precisa, sim, da atenção da sociedade brasileira, no sentido de se apropriar mais a essa realidade da Amazônia. Principalmente o eixo Rio-São Paulo, que é o eixo formador de opinião, que é o centro econômico do país. Por isso que eu costumo sempre falar, usando a frase de um colega aí de movimento social, né? A questão não é internacionalizar a Amazônia, a questão é nacionalizar a Amazônia e amazonizar o mundo. Maravilha. Então, nesse sentido, Caetano, você poderia contar um pouco então do trabalho de vocês aqui na Amazônia, como funciona e como tem a ligação com esse tema da bioeconomia? Então, a gente aqui, né, é uma ONG, é um projeto Saúde e Alegria. Começamos aí trabalhando com um grupo pequeno de comunidades, em torno de 16 comunidades, um trabalho que começou a partir do meu irmão médico, antes como médico da prefeitura, sua esposa na época, a arte educadora Márcia Gama. E aí depois, a partir de um primeiro financiamento do BNDES, em 1987, começou a funcionar na forma de Saúde e Alegria, não só como um projeto de saúde, mas um projeto de desenvolvimento comunitário integrado. Saúde, agricultura, escola, renda, valorização dos jovens, das mulheres, autonomia comunitária. E começou aí num grupo menor, de 16 comunidades, procurando associar o input técnico com o saber comunitário, com o saber local, e a partir disso, quem sabe, gerar soluções para as necessidades mais prementes, e sempre trabalhando com dinâmicas criativas, muita ludicidade, por isso Saúde e Alegria, porque a gente também se apresenta como um circo, o Gran Circo Mocorongo de Saúde e Alegria. Até porque cabe a gente se adequar ao universo cultural dessas comunidades e não ao inverso. E quando você faz o teatro, faz a brincadeira, você usa o lúdico, né? Fica muito mais fácil, ainda mais nesse calor, do que se eu estiver ali no quadro, explicando a teoria de como tratar água com cloro, como fazer o soro caseiro no combate à desidratação, como fazer o breve fogo e o acero para uma queimada controlada. Quando você faz o teatrinho, essa coisa toda, todo mundo participa, todo mundo entende, todo mundo contribui num processo de aprendizagem coletiva. Começamos tendo a saúde como carro-chefe, com o trabalho de melhorar a educação em saúde, as condições de higiene, treinar pessoas da própria comunidade como agentes multiplicadores. Começou a ter ali uma redução da mortalidade infantil, das doenças de ventilação hídrica, aumentou a confiança dessas comunidades em relação ao projeto, e aí com isso a gente pôde desdobrar, né, para outros setores, outros programas, como produção econômica, educação ambiental, e aquelas soluções que a gente foi encontrando naquelas comunidades piloto, passamos a multiplicar, principalmente a partir dos próprios agentes multiplicadores das comunidades mais antigas, junto às comunidades vizinhas, e aí começou a crescer ali o trabalho para outras comunidades a partir de um processo de multiplicação horizontal deles para eles. Hoje a gente atende mais de 150 comunidades, área rural de 5 municípios, e muitas das soluções encontradas a gente sempre disponibilizou, né, para quem sabe se tornar exemplos, modelos a serem estudados, inclusive para a construção de políticas públicas adaptadas a essas realidades. Lembrando que o foco do trabalho sempre foi as áreas remotas da Amazônia, não a área urbana, mas principalmente onde ninguém atua ou tem um alcance insuficiente das políticas públicas. Né? Comunidades, aldeias, às vezes está 1 dia, 2 dias nos centros urbanos. Assim, na época, ou era gente ou não era ninguém. E aí, nesse trabalho todo, por exemplo, tem algumas utopias que viraram realidade, como, por
por exemplo, o modelo de saúde implementado pelo Saúde e Alegria através do Barco Hospital Abaré, ter sido estudado pelo Ministério da Saúde e há 10 anos ter virado política pública. E hoje você tem mais de 60 barcos espalhados, né, na forma da política pública de saúde da família fluvial, num apoio do Ministério com verbas federais para os municípios que têm barco hospital, frutos dessa semente que a gente plantou no Tapajós. Bom, muito obrigada, Caetano, por ter nos recebido e aceitado conversar um pouco com a gente. Eu convido a todos a saber um pouco mais do projeto Saúde e Alegria no seu site, também um pouco mais dos projetos da Konrad Adenauer na área de descentralização e desenvolvimento sustentável e se aprofundar um pouco no tema. Nós temos, por exemplo, publicações como Cadernos Adenauer, que fala de desenvolvimento sustentável, urgências e complexidades, em que nós temos um artigo do Caetano falando um pouco mais sobre a Amazônia e também a publicação Amazônia por Inteiro, organizada pelo Política por Inteiro, com o apoio da Konrad Adenauer. Então, fiquem atentos a mais novidades, às outras resenhas e até logo!